O censo do IBGE 2022 registra 21 mil pessoas indígenas aqui no estado de Rondônia, tá? O que representa 1,3% do total de brasileiros aqui no estado, evidentemente, tá? Esse censo, ele tem muito detalhamento, assim, importantíssimo para que os gestores consigam fazer a aplicação de recursos, né? Saber as demandas das mais diversas classes sociais da população, nos mais distantes rincões deste Brasil e no nosso estado, que temos aí a região ribeirinha, por exemplo, que é tão complicada de ter acesso às questões mais urbanizadas, e esta comunidade indígena que também precisa da assistência do poder público. O censo do IBGE vai sendo divulgado detalhadamente ao longo dos próximos dias e o Band Cidade, com o comprometimento também de informar a sociedade, vai trazendo para você os detalhes. Confira só. Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, que tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, segundo o censo de 2022, o que representa 0,83% da população total do país. Em Rondônia, vivem 21.153 pessoas indígenas, distribuídas em todos os municípios do estado. O quantitativo rondoniense representa 1,3% do total brasileiro. É importante registrar as pessoas que se declaram indígenas, assim como a sociedade geral, para que a sociedade possa ter conhecimento do tamanho dessas populações, onde elas estão, né, os municípios, assim para que a sociedade possa estar gerando políticas públicas adequadas para os povos e comunidades tradicionais. O número de indígenas foi 89% maior do que o observado no censo de 2010. No entanto, houve uma mudança no mapeamento e na metodologia de pesquisa, o que permitiu identificar mais pessoas. Neste caso, dimos uma pergunta de cobertura para a questão de autodeclaração indígena em setores com potencial de população indígena, uma vez identificado por registro administrativo ou mesmo com diálogo com as várias instituições que o IBGE tem antes, durante e após o censo. No caso, a FUNAI, D6 e instituições ligadas aos povos e comunidades tradicionais. Em Rondônia, os municípios de Guajará-Mirim, Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Costa Marques representam os maiores números populacionais de indígenas. Já Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia, Teixeirópolis, Ministro Andreasa e Campo Novo de Rondônia têm as menores populações. Também foi possível observar que dos 21 mil indígenas rondonienses, 54,5% residiam em terras indígenas. Da parte do IBGE foi, com certeza, melhorada a cobertura pelo fato de termos recursos tecnológicos que permitem uma melhor cobertura, uma visualização, e também pela ampliação do diálogo tanto com a sociedade geral, quanto com as próprias lideranças indígenas. E a gente vai continuar acompanhando o detalhamento do IBGE deste ano, que foi realizado, e ele é bem complexo, né? Ele atinge todas as possibilidades de conhecimentos necessárias para que a gente tenha a condição de entender, né, o que fazer para assistir o maior número de pessoas, né? As comunidades indígenas, todos nós sabemos, lamentavelmente, é muito complicado ter acesso e mapear detalhadamente a condição de vida de cada um desses povos. E quando a gente tem a possibilidade, né, de investigar a fundo, consequentemente, tem como ser cobrado também os gestores, as pessoas responsáveis por fazer aí as políticas públicas serem entregues para a sociedade, porque a relevância disso tudo é para toda a sociedade, não é só para a comunidade indígena.